Da mesma forma como vimos no Antigo Testamento, o livre-arbítrio também pode ser observado no Novo Testamento. Tanto um chamado pessoal, o caso dos discípulos em Mateus 4, quanto em um chamado geral, Mateus 10. Podemos facilmente perceber a responsabilidade humana diante do chamado de Deus em Cristo Jesus. Olá, eu sou o César do blog e podcast Cristianismo e Filosofia e você está no episódio Livre-Arbítrio no Novo Testamento. Em Mateus 4, depois de ter sido tentado e ido morar em Cafarnaum, Jesus começa a pregar. No verso 18, o Senhor estava andando à beira do mar da Galileia quando viu Pedro e André pescando. Disse-lhes: "Siga-me e eu os farei pescadores de homens." Verso 19. Pedro e André ouviram o gracioso chamado de Jesus, abandonaram suas redes e seguiram o Senhor. Este chamado exigiu escolha. Pedro e André estavam diante da escolha de suas famílias e seus negócios, a pesca, ou seguir como o discípulo de Jesus, o Cristo. Pela graça de Deus, eles escolheram a Cristo. Vemos posteriormente que o apóstolo Pedro diz: "Nós deixamos tudo para seguir-te." Mateus 19, 27. Há ainda no Novo Testamento um chamado geral, e neste chamado mais geral existe, como vimos no Antigo Testamento, um aspecto condicional de ses. Quando Jesus diz, Mateus 10, 32 e 33, "Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus." Isto é, uma escolha entre a vida eterna com Cristo e a morte eterna longe de Cristo. Certamente a depravação total impede os seres humanos de chegarem a Deus e responderem seu chamado. Não somos livres para simplesmente responder o chamado gracioso de Jesus, mas são as palavras de Jesus que nos liberta e habilita para o sim. A fé vem pela palavra de Deus, isto é através da palavra de Deus que o Espírito Santo nos convence que a obra de Cristo é verdadeira, e uma vez convencidos, podemos dizer sim. Toda a obra para a salvação, assim como o convencimento para ser salvo, é obra do Deus Trino. Não há qualquer vontade humana em direção a Deus. O que existe é, após sermos convencidos pelo Espírito Santo que a obra de Cristo é verdadeira, estamos libertos. Ou seja, fomos habilitados para responder sim ou não. Infelizmente, há casos de não, tanto ao chamado individual quanto ao chamado coletivo. Em Mateus 19, 16 e 22, um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: "Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna?" Verso 16. E Jesus foi direto: "Dê os seus bens aos pobres e siga-me." Isto é, renuncie a tudo que o prender a este mundo. Renuncie a Mamon que controla a sua vida. Siga-me. Todos sabemos a péssima escolha do jovem rico. Ele preferiu as suas posses à vida eterna com Cristo. O jovem rico recebeu as palavras de Jesus, ele foi liberto e estava apto para responder com a plena consciência de suas responsabilidades diante do chamado. Por isso, ele se entristeceu. O jovem reconheceu que Jesus é a verdade, é o Cristo prometido, e tudo quanto ele diz é plenamente digno de confiança. Mas o jovem permitiu que a voz do seu coração falasse mais alto. Não posso acreditar que Jesus teria chamado o jovem rico se já o tivesse condenado a dizer não. Chamar o jovem rico sem libertá-lo e sem habilitá-lo a dizer sim seria sadismo. Eu acredito em um Deus que é totalmente bom. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas receba a vida eterna. Em Mateus 23, 37, em um chamado coletivo, Jesus declara sua vontade bondosa de salvar Jerusalém, mas lamenta quando diz: "Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram."
Estes são apenas alguns exemplos. Há inúmeros outros exemplos bíblicos que demonstram a realidade da possibilidade de escolhas humanas. Em Mateus 64, Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, isto é necessário escolher. Em João 1,12 está escrito que Jesus veio aos seus, porém os seus não o receberam. Em Atos 13,46, quando Paulo prega, alguns respondem com fé e outros não. Enfim, como já disse, a possibilidade de escolha é uma realidade e negá-la traz consequências lógicas bem desagradáveis. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a você que esteve comigo até aqui e pedir, caso você esteja no YouTube ou no Instagram, curta e compartilhe esse vídeo. Se você estiver ouvindo o podcast via algum agregador, assine o nosso conteúdo e coloque como favorito. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, tchau!